Olá, meus amigos, professor Renan Araújo aqui falando. Nosso vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre os artigos do pacote anticrime que estão suspensos por força da decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux no bojo da ADI 6298, decisão de 22 de janeiro de 2020. São poucos artigos suspensos, não são tantos assim. Alguns falam, o pacote anticrime está suspenso. Não está, ele está vigorando perfeitamente, está com eficácia válida, mas alguns artigos dele estão com a eficácia suspensa por força da decisão do STF. E a pergunta que os alunos mais fazem é a seguinte, deixa eu falar um pouquinho sobre os artigos, A pergunta que eles mais fazem é, professor, a banca pode cobrar um artigo que está suspenso pelo STF? A resposta é, na minha visão, tá? Isso aí você fica livre para discordar. A minha visão é, depende da forma de cobrança. Como assim, professor? Vou dar um exemplo, Nós temos aqui o artigo 157, parágrafo 5º do CPP, que está com a eficácia suspensa. Esse é o artigo que diz o seguinte, que o juiz que tiver conhecido da prova declarado inadmissível, nas provas ilícitas ali, ele não poderá proferir sentença ou acordo, não poderá proferir decisão. Então, veja, esse artigo está suspenso, o artigo 157, parágrafo 5º, que diz que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarado inadmissível não poderá proferir sentença ou acordo. Ele está suspenso. Ele está no pacote anticrime, foi colocado no CPP, se olhar no Planalto está lá a redação do parágrafo 5º, mas está suspenso pelo STF. Pode cair na prova uma questão que fale desse artigo? Pode cair da seguinte forma. Uma questão, Recentemente, o CPP foi alterado para se incluir a previsão de que o juiz, não que conhecer do conteúdo da prova declarado inadmissível, não poderá proferir sentença, mas esse dispositivo está com eficácia suspensa pelo STF. Pode cair assim? Pode. Pode. A banca cobrou que você saiba que existe o artigo, mas que ele está suspenso. Assim pode cair. Agora, pode cair um caso concreto que te exija a aplicação deste artigo suspenso? Não, porque a eficácia dele está suspensa. Então, ele é inaplicável do ponto de vista prático, Imagina um caso concreto. José, juiz de direito, verificou que uma prova produzida no processo era ilícita e, portanto, declarou inadmissível aquela prova. Nesse caso, José não poderá proferir sentença. Tá certo isso? Não, hoje não. Porque esse dispositivo que diz que o José não poderá proferir sentença, ele está com eficácia suspensa. Então eu não posso aplicar esse dispositivo num caso concreto. Está com eficácia suspensa. Mesma lógica o artigo 28 do CPP. O pacote anticrime, a Lei 13964, ele alterou a sistemática, alterou o regramento para o arquivamento do inquérito policial, um anseio muito antigo do MP, inclusive, de acabar com o controle jurisdicional a respeito, do arquivamento do inquérito policial, que de fato não faz sentido nenhum num sistema democrático de direito, num Estado democrático de direito, o juiz participar de arquivamento do inquérito policial, zero sentido, Então gerou um anseio antigo, mas está suspenso esse novo regramento por força de pedido dos próprios membros do MP, por conta do aumento de trabalho que vai ter para o PGJ, enfim, uma outra história, isso é uma outra live, um outro vídeo, Enfim, o novo regramento diz o seguinte, que cabe ao próprio MP arquivar os autos do inquérito policial e ele mesmo, membro do MP, já encaminha para a revisão pelo PGJ. Então não tem participação do judiciário mais. O próprio MP arquiva, já manda para a revisão do PGJ e aí você vê o aumento de trabalho. Todos os arquivamentos seriam revistos pelo PGJ, não só aqueles em que o juiz não concordasse, até porque hoje não teria mais a participação do juiz. Só que esse regramento está suspenso, e eu falo isso lá no nosso curso, Está suspenso esse regramento. Então pode cobrar o novo regramento ou não. Mesma lógica anterior. Pode cobrar, uma questão pode cobrar que você saiba que existe um novo regramento e que ele está suspenso, Mas recentemente foi alterado o regramento para arquivamento do inquérito policial, mas está com a eficácia suspensa pelo STF. Pode cair assim? Pode. Agora, pode cobrar um caso concreto que te exija a aplicação desse artigo suspenso? Para mim, não pode, porque está suspensa a eficácia dele. Ele não pode ser aplicado no caso concreto. Então, no caso lá, José, promotor de justiça, verificou que em certo inquérito policial não havia elementos suficientes para denunciar, então ele próprio promoveu o arquivamento do inquérito policial, realizou o arquivamento do inquérito policial e remeteu os autos ao PGJ diretamente, sem participação do juiz. Nesse caso, ele agiu corretamente? Hoje, não, porque esse artigo que fala que ele tem que fazer isso está com eficácia suspensa. Então, não dá para aplicá-lo no caso concreto. Essa é a minha posição a respeito dessa questão envolvendo
os artigos suspensos pelo STF no bojo da ADI 6298. Além desses dois que eu citei, nós temos também o artigo 310, parágrafo 4º CPP, que é um parágrafo relativo à audiência de custódia, que diz que, se não for realizada em 24 horas, isso vai ensejar a ilegalidade da prisão e o consequente relaxamento da prisão. Esse parágrafo 4º está suspenso. Os demais parágrafos e o caput do artigo 310 são válidos, estão vigorando e com eficácia plena, normalmente. E temos ainda os artigos referentes ao juiz das garantias, né? Do artigo 3º-A e seguintes do CPP. Esses também estão suspensos pelo ministro Fux na decisão cautelar proferida na ADI 6298. Então a minha posição é essa: pode cobrar uma questão que te exija que você saiba que o artigo existe, mas está com eficácia suspensa. Não pode, porém, na minha visão, cobrar um caso concreto que te mande aplicar o artigo, porque ele está com eficácia suspensa. Perfeito? Até a próxima.